Boa noite para todos. É, eu queria falar duas coisas com vocês, já que a gente está com esse módulo. Como eu tive que partir em quatro, porque em três ia ficar muito apertado, eu tive que partir em quatro aulas. Mas aí acaba que sobra mais tempo para a gente conversar de outras coisas. Eu estava pensando aqui que nós vamos entrar em um outro miasma, porque essa questão do Covid, ela está mexendo com todo mundo, sabe? E eu acho que que vai acabar se descrevendo um outro miasma aí, que é o miasma do Covid, né? Um covidino ali. Por quê? Né? E em que consiste esse miasma? Certamente o nosódio vai ser o medicamento que está sendo testado. Tem professores que eu conheço e pessoal, tem médicos testando assim, eles são cobaias, a HN Cristiano fez o medicamento e eles estão tomando. E eu acho que esse miasma, ele vai consistir, eu estava conversando com um médico, que era aluno de homeopatia, exatamente é o isolamento social, mas tem o medo do contágio. Então, eu tenho a carência por estar só, mas ao mesmo tempo eu fico repelindo o outro, né? Por quê? Porque nossas atitudes estão muito assim. Por exemplo, outro dia eu estava na fila da padaria, aí, perto da sua casa, Melissa. Aí me deu uma raiva, porque um senhor, sem máscara, cheio de coisa, e ele não respeitava a distância na fila. Aquilo me irritou completamente. E assim, jamais ficaria irritada com isso, mas ele estava muito próximo, sem nenhum tipo de proteção. Ele passava para lá e para cá, e de repente ele ficou bem juntinho de mim. Aí eu olhei para ele, aí eu falei assim, a marca do senhor é lá. Aí ele falou, não, eu tô na fila. Eu falei, eu também tô, mas a marca do senhor é lá. Então, assim, pior que a gente precisa. Ixi, babei. A gente precisa fazer essas coisas, porque se a gente não manter o distanciamento social, você se coloca em risco. Todo mundo vai pegar em algum momento, eu acho, mas assim, acaba que emocionalmente, de forma comportamental, social, a gente tem que se comportar de forma diferente. E a gente vibra nisso, a gente tem medo do contato, tem medo das pessoas, ao mesmo tempo que a gente sente falta delas. E isso é um sentimento absolutamente novo, que não está descrito em nenhum dos miasmas, se você observar. Então, eu acho que é um outro miasma que a gente vai entrar. E aí, o medicamento miasmático, que eu acho que ainda está meio nebuloso, porque vai gerar ali em torno de cânfora, ou de arsênico, ou do cloro. Eu ainda não peguei a matéria médica do cloro para olhar como miasmático desse miasma, né, do Covid. Por quê? Porque a gente tem usado muito, muito hipoclorito de sódio. Tudo é água sanitária, tudo, ou eles simplesmente desinfetam com cloro mesmo na água e tal, igual a gente faz com água de piscina, esse tipo de coisa. Então, assim, nós vamos ter um adoecimento de cloro muito grande nos próximos meses, a partir de então, porque todo mundo mexe, torce pano com água sanitária, joga, tem chuveiros de cloro em alguns lugares que você vai passando, e eu acho que a gente tem que começar a olhar esses medicamentos. Pode falar. Eu trouxe para discutir mesmo, porque eu acho isso muito interessante, eu acho que a gente vai passar por isso, eu acho que a gente tem que trazer essa discussão. Ah, tá. Não, é porque por cloro a gente está contaminado nas últimas 2 décadas, porque toda garrafa PET não, Tetra Pak, desde que tem da Tetra Pak, foi final da década de 80, tem uma solução que passa dentro dela de hipoclorito antes de você colocar o que você vai tomar lá dentro. Por isso que lembra uma época que falava assim, tem água sanitária no leite, no suco? Tem mesmo, porque tem uma quantidade que ela é permitida por lei, pela OMS. Então, toda Tetra Pak, pensa tudo que tem de Tetra Pak no mundo, passa por essa solução e depois é colocado o que você vai beber lá dentro. Então, assim, aquilo ali não vai te fazer mal num primeiro momento, mas anos, né? A gente toma banho e bebe água há anos, né? Clorada. Clorada, com certeza. Mais de 100 anos, né? E o pior do que o cloro, que aí esse sim eu acho meio criminoso, absurdo, é o flúor, né? Tem países que proíbem essa coisa de compulsoriamente. A gente não tem opção, inclusive a água mineral
ela é fluoretada também. Porque um camarada que tem uma fonte de água mineral já não consegue vender essa água aprovada pelo governo se não botar o flúor na água. Olha que loucura. Então você não Pois escapa, é. só se você tiver poço. Ah, bom, aí Tá, sim. mas o que eu tô falando é, a gente foi se adaptando com isso ao longo do tempo. Só que agora vem mais uma carga, maior ainda. Então, assim, aqui no meu prédio, direto fala, olha, estamos fazendo a desinfecção de todas as áreas comuns. O que eles estão jogando na água sanitária? É. Não, e o álcool Aí eles também, vêm né? pulverizando a água sanitária, pulverizando mesmo, que é aquele negócio que sai aquele jato É. assim, para A, todo Aqui no a, a meu, lado. aqui no patogenesia meu do tá álcool. fazendo. Desculpa, pode falar. Sim, não, eu só ia comentar do álcool também, né? Que a gente está passando álcool na mão o tempo todo, respirando álcool para lá e Exatamente, para que cá. é o etílico, né? É o etílico. Aqui no meu, eles passam tanta água sanitária pulverizando que passa dentro do elevador. E eu sei que é água sanitária porque a síndica me contou. Aí teve uma família que falou assim, gente, o que, que eles estão passando dentro do elevador? Que todo mundo entrou dentro do elevador e quase morreu sufocado. Eu fiquei quieta, deixa eles perguntarem, mas é água sanitária? Que joga no ar, assim, ó. Aí sufoca. Qual que é o nome do cloro na homeopatia, vocês lembram? É muriático, né? Qualquer coisa muriática vai ser cloro. Eu vou ter que perguntar pro Google, gente, desculpa. De verdade, eu não lembro. Tanto que o natro muriático, né, é o cloreto de sódio, né? Não, mas seria o cloro. Mas aqui não é, não. O cloro puro, né, que você está querendo, né? Vai ser Depois eu vou, porque ele na tabela, ele tem na tabela periódica, então ele teria na homeopatia, né? Mas eu vou procurar ele depois, eu quero olhar essa matéria médica com bastante cuidado. Então, assim, eu acho que é uma coisa para a gente começar a pensar com bastante carinho, porque eu acho que nós vamos ter muitos adoecimentos advindos disso. Muitos mesmo. Tanto dessa questão emocional, social, e eu quero ver isso. O arsênico tem essa distância, né? Que vibra muito nessa coisa de ser meio antissocial, ser muito na dele, de ter nojo de tudo, de todo mundo, né? Apesar de estar meio podre, que ele tem nojo das próprias fezes. Então, o arsênico, ele vibra muito aí. Então, assim, eu não sei qual seria o remédio miasmático, mas eu acho que deve ficar entre esses, ou cloro, ou cânfora, ou arsênico. Agora, e vem aí o nosódio, que está sendo testado. Então, assim, eu acho que é um miasma que a gente vai ter que aprender a conviver e muita gente está vibrando. Então, nós podemos pegar os idosos aí, que colocam a gente para correr da casa deles. Eles estão morrendo de saudade, estão sofrendo porque estão só, mas ele não quer que ninguém vá lá, pelo medo do contágio. Então, assim, esse sentimento de medo que o outro possa te fazer mal, mesmo que seja uma pessoa que você ama, ele é muito específico e ele não está em nenhum dos outros 5 miasmas, se você pensar. Não sei se para você isso é claro. Para mim tem ficado assim muito nítido, sabe? E as pessoas que são mais luéticas não fazem o isolamento. As pessoas tuberculínicas sofrem, porque não conseguem lidar com o isolamento. E tem algumas que não. É isso mesmo, você fica aí, eu fico aqui. Então, assim, tem muita gente vibrando nisso. Eu acho que a gente precisa estudar esses medicamentos para poder ajudar esse pessoal. Porque eu acho que é uma coisa que nós vamos ter que tratar de balde. Não é Eu pouco, vou te não. É falar, muito. eu fico isolada numa boa, mas eu tenho 2 crianças que me dão um abraço o dia inteiro. Eu fico pensando assim, quem fica sozinho mesmo, deve ser fácil, não? Aqui a gente conversa bastante e tal, mas aqui em casa a galera já tá na idade do bode, né? Então,
Um Você ganha abraço. Não, cabeçada, aqui abraço não. eu tenho duas crianças que até me sufocam um pouco de tanto abraço. Então, assim, tô ótima. Quando eu Minha era cota de pequena era abraço. assim. Tomara que não Então, pare os seus, porque aqui tomara. Faz eu é que parte. vou e elas falam, o que é? O que é? O que você quer? Eu falo, Não, vem eles cá, me dão menina muita chata. testa pra beijar, igual você fala que eles fazem, né? Mas eles me abraçam muito. Então, assim, eu não tô carente. Mas eu fico pensando, igual tem duas amigas da minha idade que são solteiras, nem namorado tem, estão sozinha dentro de casa no apartamento. Eu tenho certeza que eu já tinha pirado. Porque você não vibra nisso. Mas quem está vibrando nisso? Pelo medo do contágio, ele fica assim, e ele fica firme, mesmo que alguém queira quebrar isso, não consegue. Muita gente vai sair disso, vai passar aí 1 ano, 2, desse jeito. E Ainda aí o assim, adoecimento emocional vai vir. entendi. Agora, esse negócio que você falou do medo, eu tava nessa mesma padaria, eu entrei, tava eu, mais duas pessoas sem máscara. E o sem máscara tava aqui, eu vim pra cá. Na hora que eu fui pagar, a padaria fez assim, ó. Na hora que eu olhei que, tipo, eu ia ter que passar por umas 4 pessoas encostando nelas para dar a volta, para ir para a fila, eu, com a compra na mão, saí da padaria, vim pelo lado de fora. A mulher viu eu saindo. Entrei e vim aqui que só tinha uma pessoa na fila. Eu falei, eu não vou pegar essa fila, ter que encostar nesse tanto de gente. A gente tem essa sensação mesmo. Mas é. Então, assim, é uma coisa que a gente vai precisar começar a organizar no nosso mental. E como terapeuta, a gente vai precisar socorrer muita gente que vai entrar nesse miasma. E você vai tentar encaixar nos outros miasmas, você não vai conseguir. É Eu vi verdade. aqui, é clórum mesmo. Eu olhei aqui no arqueiro. Eles não chamam, quando está associado é muriático, mas clórum é como É está no. cloro, não é? Eu não É. sei por que que não tem aqui no Viginovski, mas eu vou olhar depois nas outras matérias médicas, porque eu acho importante a gente olhar o mental dessa matéria médica e entender se ele realmente também vibra aí. Uhum. Eu perdi o começo da conversa. É um novo miasma que vocês estão falando? Eu não entendi. Eu estou abordando, eu acho importante abordar isso com vocês, que eu acho que lá vem aí um novo miasma. Por quê? Porque as pessoas, elas estão isoladas, elas estão sofrendo com isolamento, mas elas não querem o contato. Então, eu quero, mas eu... Tipo assim, eu preciso, mas eu temo. Então, eu fico afastando as pessoas. Entendeu? Aí, o que eu havia falado para os meninos era assim, tem alguns medicamentos que vibram nesse miasma, que são os medicamentos que o pessoal está achando como higiene epidêmico. Que é o arsênico, a cânfora... Qual foi o outro que eu falei? Ou cloro, por causa da quantidade de hipoclorito que a gente está usando e do cloro propriamente dito. Aí a Melissa até nos disse que a gente tem o uso excessivo de cloro há muito tempo, mas nunca foi como agora, sabe? A gente está respirando esse troço, além de beber na caixinha, né, um bocado de coisa, e a gente vai ter que ver que tipo de adoecimento isso vai nos trazer. Sabe? Então, emocionalmente, a gente pode se preparar que a gente vai tratar muita gente, muito idoso, onde o medo da morte, é uma coisa muito potente. E você não vê esse medo da morte, por exemplo, no luético. Você não vê no cancerino. Você não vê o medo da morte. Nos miasmas, eles não falam sobre isso. Vocês já observaram? Nem Hahnemann não falava sobre medo da morte. Já nesse miasma, você vai ver o medo da morte. Então, assim, e todas essas doenças que o Hahnemann tinha colocado são doenças epidêmicas que fizeram estrago e tudo mais, e eu acho que e vai ser, tipo assim, é uma mudança tão radical que está acontecendo no mundo, que é o que a gente fala, vai ter um novo normal, mas qual vai ser o novo normal? A gente não sabe. Então, a gente precisa começar a pensar nessa questão de um novo miasma, porque vai sair o nosódio, mas... Quando você falava que não tem também, que era o miasma da AIDS, ninguém chegou a pesquisar, porque no miasma da AIDS, o doente tem essa sensação. Ele quer o contato, mas ele tem medo de contaminar o outro. Tem medo de adoecer. Você vê que é a mesma coisa. Então, se já tivermos sobre isso... Mas eu não achei uma descrição bacana do miasma da AIDS. Entendi. Bem delimitado, entendeu? Uhum. E assim, no miasma da AIDS, o medo da morte também ele é muito grande, né?
Medo da morte, a pessoa se isola, ela quer o contato, mas ela não pode. É exatamente, se você prestar atenção, é bem parecido. Bem Vai ser parecido até mesmo. um super Você tem remédio razão. para a gente tratar o aidético, o emocional dele. Mas é engraçado que a questão do aidético foi desmistificado ao longo do tempo. A gente não sabe se o do Covid vai ser. Porque depois da década de 80, a AIDS era isso. A AIDS era para morrer, mas até hoje, você atende algum aidético? Atendo. Então, assim, eu atendi um só. Mas ele tinha muito esse medo de contaminar as pessoas. Ele era uma pessoa muito legal, então o medo dele era contaminar, era como se ele fosse assim, um leproso mesmo. Mas assim, esse não é um sentimento comum, porque, por exemplo, quem eu atendia e a pessoa que eu atendo, eles inclusive têm parceiros que não têm AIDS. E para eles, tranquilo, eles não têm esse medo. Entendi. Nenhum dos dois. Eles Entendi. vivem muito bem, tipo assim, ninguém sabe, né? E era até filho de uma paciente minha, e ele pediu que nem contasse que ele tinha ido lá. Falei, tudo bem, eu não conto mesmo e tal. Mas, assim, o do Covid é muito diferente, porque você não pode falar perto da pessoa. Você não pode, sabe? E o da AIDS, ele foi desmistificado ao longo do tempo, onde você convive com a pessoa, e você tem que ter cuidado com alguns tipos de secreções. Vamos dizer assim, né? Exatamente. Então, assim, mas não pega no ar. Já o Covid, não, o contágio é muito alto. Entendeu? Então, eu acho assim, essa letalidade, se você pegar a AIDS não fez esse estrago no mundo. Nessa rapidez também não, né? Porque aqui o negócio tá sendo rápido pra caramba. A AIDS não mudou o nosso comportamento com relação à sexualidade. Mas de resto... E mesmo assim demorou, né? Tipo, a gente falava tal, mas ninguém... foi, sei lá, umas 2 décadas para mudar para valer, para o pessoal ter consciência e tudo mais. E aqui não, aqui tá tendo que ser a fórceps, não tem jeito, é assim. Agora vem muito do conhecimento, né, Patrícia? Porque, por exemplo, na peste negra, quando ocorreu, principalmente quando atingiu a Europa era muito suja, era uma favela, as ruas eram imundas, e as pessoas conviviam com os ratos e tudo, mas eles não tinham o conhecimento que aquilo poderia ser um vetor da doença mesmo, e então não se gerava um medo. E como a gente tem o conhecimento do vetor, né, então gera a questão vamos dizer assim, do comportamento, né, de se afastar disso, daquilo. Porque se fosse há 300 anos atrás isso aí, as pessoas iam achar que está acontecendo alguma coisa dos deuses. Marcelo, se fosse há 300 anos atrás, eu acho que dizimava populações inteiras. Aconteceu isso com a peste negra, né? Foi mais de 1/3 da humanidade morreu, né? Então, assim, é um volume altíssimo. E hoje nós ainda temos como ter o senso disso, né? Em épocas anteriores, não. Era uma coisa bem matemática, no sentido assim, estatística, né? Acreditamos que deve ter sido assim, assim, assado, mas palpável. E assim, a mudança de rotina, a mudança de vida, sabe? Até as minhas filhas falaram assim, mãe, ir para a escola de máscara vai ser um negócio... Tipo assim, a gente que preza e fala para eles terem amigos, para ter contato na escola e tal, de repente não vai ter. Eu vou falar para eles não abraçarem os amigos. E olha como isso é grave. Muito Entende isso? Como você fala, não abraça o amiguinho. Eles vão olhar para nossa cara assim, né? Tá doida? Até outro dia você mandava eu abraçar o coleguinha, dividir com o coleguinha, dividir meu lanche, dividir meu brinquedo, e hoje em dia vai ser, não divide o seu brinquedo. Olha que tipo de... Vou postar no grupo depois essa possibilidade, que envolve o cloro para resolver, mas não é o cloro pelo cloro, é o cloro pelo oxigênio que ele está ali, porque ele é o dióxido de cloro. Tá? Agora, okay. É uma terapia oxidativa, né? Ela é uma expectativa também, quer dizer, apesar de ver gente muito assim entusiasmada, eu também
Ainda não tem uma segurança de que isso aí pode ajudar, mas não vamos aguardar, porque se for a solução mesmo, não vai ser só para isso, não, vai ser uma solução para muito vírus aí, muita coisa. Sim. Mas, assim, é só... Eu quis realmente trazer o assunto à tona, porque eu acho que é uma coisa, assim, a gente que já atende, que está lidando com as pessoas, eu acho que é uma coisa importante da gente começar a observar a mudança de comportamento que vai ter na humanidade. Você pensa, essas crianças de hoje, elas vão chegar crianças. Algumas vão desenvolver toque agora durante a infância e vão levar para a vida. Sabe? E junto disso vai vir esse sentimento de autoproteção, essa sensação de que precisa de uma bolha para sobreviver, de restaurantes que estão colocando acetato, sabe, fazendo cercas de acetato no meio das mesas. Então, assim, nós vamos viver dentro de bolhas. Se a gente falasse isso há um ano atrás, eu ia falar assim, não, lá no futuro, o futuro chegou, o problema foi esse. Entende? Ele, Átila, acho que é Átila Yamarino o nome dele, que é aquele biólogo que é estatístico, falou que essa situação não se resolve antes de 2022, assim, não a doença em si, né? Mas das pessoas não terem temor em pegar e de realmente falar que tá tranquilo. Tudo bem, a gente vai pegar só a gripezinha. Antes de 2022, não, nós estamos em 2020 ainda. Você pensa 2 anos de loucura na cabeça da humanidade, o que vai virar? Não, e pensa numa criança, igual você falou, se esse é o início de vida dela. Ele vai tomar isso como um comportamento, muitas vezes, para o resto da vida. Entende isso? Complicado isso, né? Mas vamos à nossa aula. Eu quis trazer esse assunto porque eu acho que é importante a gente refletir. E eu acho que daqui a pouco são vocês que vão falar, professora, eu vi, você falou aquele negócio e tal, observei isso e aquilo. Dividam comigo, por favor, para que a gente possa acrescentar. Eu vou começar a escrever algo sobre isso para a gente desenvolver, porque eu acho que precisa, gente, não tem condição. Porque tem coisas aí que você não vai achar em outros miasmas. Vamos na nossa aula 3 do sistema digestório. Eu sempre coloco esse slide, vocês vão receber em toda a aula. E agora nós vamos falar do fígado. O fígado, ele é a maior glândula do organismo e é também a mais volumosa víscera abdominal. Sua localização é na região superior do abdômen, logo abaixo do diafragma, ficando mais à direita. Isto é, normalmente 2/3 do seu volume estão à direita da linha mediana e a 1/3 à esquerda. Pesa cerca de 1,5 kg e responde por aproximadamente 1/40 do peso do corpo adulto. Então, ele pesa aproximadamente, aqui num adulto de 60 quilos, né? Que é um adulto de 80 quilos, ele vai pesar 2 quilos de fígado para conseguir metabolizar tudo. E aí, nós vamos ter as partes, né, do fígado. Então, aqui eu tenho a veia cava inferior, nós temos a veia porta hepática e nós temos a artéria hepática. O canal biliar, que leva a bile ao intestino delgado, e aqui é o lobo direito e aqui é o lobo esquerdo. Lembrando que o fígado tem a questão da regeneração, que a gente sabe que é aquele órgão que parece o rabo de lagartixa. Cortou um pedaço, ele cresce de novo. Não é tão rápido e nem tão simples assim, mas isso possibilita o transplante de fígado de pessoas vivas. Eu conheço uma família em que o pai tinha uma doença gravíssima no fígado e a filha era compatível e ela fez a doação de fígado para o pai. O pai e ela estão muito bem, obrigada. Isso já tem. Já tem aí quase uns 15 anos, uns 13 a 15 anos. E foi a primeira pessoa que eu conheci assim perto, depois eu conheci uma outra família que aconteceu a mesma coisa. Então, tá aqui o fígado,
Aqui é a parte do lobo esquerdo, aqui o lobo direito, e ele fica aqui, ó, juntinho aqui do estômago, que fica pregadinho no pâncreas. Eles têm que ficar todos muito juntos mesmo, porque nós temos canais que os ligam, fazendo com que ali no duodeno, que é o início do intestino, seja despejada ali a bile para que haja essa emulsificação dessas gorduras e ajude na digestão. Opa! Volta. Funções do fígado. A principal, a produção da bile, síntese do colesterol, armazenamento e liberação de glicose, desintoxicação do organismo, transformação de amônia em ureia, processamento de drogas e hormônios, metabolismo das proteínas e destruição das células sanguíneas desgastadas e bactérias, entre outras. Nós temos que entender que ele é uma grande usina dentro do nosso corpo. Mas é aquela usina onde ele vai fazer muita transformação, muita desintoxicação, quebra de molécula de proteína. Então, assim, ele metaboliza muito, é o tempo todo. Então, o fígado trabalha muito. Tudo que você coloca no seu corpo, seja remédio, seja uma injeção, seja o que for, ele vai passar pelo fígado. É natural que isso aconteça. Então, assim, peguei um caso, eu não lembro se eu compartilhei com vocês. Eu já tô assim, eu já aviso logo. Eu tenho dado tanta aula, feito tanta live e atendi tanto, que eu já não sei para quem eu falei o quê. Mas eu falei já, mas eu vou falar de novo. Se eu tiver falado, vocês falam. A gente já conhece, eu paro o caso. O menino estava internado com suspeita de Covid agora. E aí, ele é sobrinho da minha irmã, na verdade, sobrinho do meu cunhado, né? E aí o pessoal, ele internado, ninguém achava nada, fez teste para Covid negativo, teste para dengue negativo, e o menino com umas alergias, um negócio esquisito, o fígado todo desequilibrado e tal. Aí a minha irmã falou assim, avalia para mim? Eu falei, avalio. Aí fizemos uma ligação e tal. Aí, olha o que acontece. A história, só para vocês terem noção por onde passa o problema. Quieto, Nutella. Gente, a gata tá dando problema aqui. Ele deu um problema no olho há uns 6 meses atrás. E o médico não achava o que era. Eu não sei se um mosquitinho foi no pelo dela, mas ela pula de um lado para o outro tentando tirar, tipo uma coceirinha, e não consegue. Ele deu um problema no olho, o médico não achava o que era, não achava o que era. E aí ficou tentando resolver, procurava, o olho do menino piorando. Daí ele estava com uma lesão na córnea. E aí, depois de muito custo, o oftalmo descobriu que era um herpes na córnea. Pensa no troço dolorido. Depois de muito ele tentar descobrir, vem cá que eu te ajudo, louca. Pronto, resolvido. Depois de muito ele passar perto, aí o que o médico fez? Deixou ele tomando a ciclovir, um tempão, e deixou ele tomando um outro remédio. E pingando, até chegar aí, gente, ele já tinha pingado colírio de antibiótico, colírio de corticoide, ele tinha pingado um bocado de coisa. Aí chegou para tratar o herpes. Aí conseguiu controlar, mas ele estava com a imunidade baixa, porque teve um quiprocó lá com a família, resolveu casar, e aí numa situação muito difícil, ele muito novinho, trabalhando que nem um doido. A menina, bem pulsatila, assim, não, quero ter vida de princesa, mas ele é pobre. E acabou engravidando, teve um bebê. E ele, além de trabalhar fora de casa e trabalha com manutenção dessas máquinas de tipo de refrigerante, de coisa assim, que ele trabalha com essa parte. Eu não sei como é que fala essas máquinas inteligentes. Ele que cuida dessa parte da programação dessas máquinas. E você aperta aqui e sai aquele produto ali. E ele dá manutenção nessas máquinas em Goiânia e em torno. Então, ele tem que viajar muito. Chega podre de cansado, a mulher não lava um copo. Aí ele chega, vai limpar a casa, vai
varrer não sei o quê, e a mulher estuda, faz faculdade, e a mulher ainda queria que ele revezasse as noites com ela, com o bebê. E ele foi chegando no esgotamento, que a imunidade caiu, aí o que tinha de oportunista veio herpes, veio não sei o que e tudo mais. E ele tomando esse remédio, só que com a imunidade muito baixa. Aí ele estava na casa do pai, o pai vai e faz uma carne lá e tempera, falou, fez uma carne de porco e temperou com leite de mamão. Isso me deu alergia. Falei, quantas vezes você comeu carne de porco? Trocentas, eu falei. Então, não foi a carne de porco. Mas o que foi a carne de porco? A carne de porco foi o que deu o fígado pifou de vez. Porque eles não comem nada magro e nem nada com pouco sal. É tudo exagerado. Eu falo porque eu conheço a família e eu já viajei com eles. Então, assim, a hora que ele falou o que tinha feito, eu falei, seu fígado, virei para ele e falei, foi o seguinte, seu organismo chegou num ponto que o fígado virou e falou, cansei. Não vou trabalhar, vou fazer mais porcaria nenhuma. Porque é remédio, e ele já estava 6 meses tomando um remédio pingando colírio. Gente, colírio você pingou no olho, caiu na corrente sanguínea. É muito rápido. O fígado dele deu um PT violento, que ele deu febre, alergia. Aí, o menino foi inchado para o hospital. Chegou lá o pessoal, é Covid, é Covid, é Covid. E VUP internou o bichinho. Aí eu virei para ele no final da consulta e falei, me passa os exames que você tem. Ele passou. Falei, você não tem Covid, você não tem porcaria nenhuma. Para de tomar essa porcaria desse aciclovir, se esse médico deixar, conversa aí com o médico. Falei, suspende toda e qualquer medicação que o seu fígado não dá conta mais de remédio. Falei, e aproveite para dormir enquanto sua mulher deixa que você está no hospital. Usa o hospital de hotel. É a melhor coisa que você faz. Ele ficou rindo e eu dei as homeopatias para recuperar o fígado. Quando foi um outro médico lá que o pessoal conhecia, ele falou a mesma coisa que eu, e o pessoal do hospital batendo cabeça, já tinha chamado 3 especialistas, ninguém achava que o moleque tinha. Ele tinha um cansaço, uma fadiga generalizada e um fígado ferrado. Era só isso. Só que a simulação no corpo, gente, você não tem noção, não. Ele estava a ponto de uma hepatite medicamentosa. Por causa de um remédio de longo prazo, de tomar, e um colírio de longo prazo. A hora que entrou mais uma coisa para o fígado dar conta de metabolizar, o fígado... Você deu o quê? Você foi Epasulfur, quelidônio? O que você fez com o fígado? Eu usei quelidônio, eu usei fígado e eu usei Nux Vomica. Foi questão de 3 dias. Aí esse outro médico que foi lá avaliar, eu conheço, foi aquele mesmo neurologista que trata da minha mãe. Quando a gente tem algum problema que a gente precisa de alguém que avalie o todo, a gente chama esse neurologista. E na hora que eu estava falando com ele, o cara entrou no quarto e ele não sabia que a gente se conhecia. Aí eu mandei para minha irmã o áudio. Quando o neurologista foi lá, pegou todos os exames, pediu mais um bocado, pediu até coisa para hepatite A, hepatite B, hepatite C, tudo. Toda a sorologia. Deu nada. Aí ele pegou e mandou o áudio, a minha irmã começou a rir. Ela falou assim, olha só, você mandou o áudio no meu telefone e o Anderson mandou no telefone do meu marido, que é o Silas, né? Que é o tio dele. Falou, vocês falaram a mesma coisa. Porque a gente faz uma avaliação mais completa. Aí, quando foi uns 2 dias depois que ele estava tomando o remédio, ele já melhorou muito. Aí o Anderson, que é o neurologista, soube que ele estava tomando homeopatia e falou, dá mais um dia e repete o exame do fígado. O exame já foi baixando para a normalidade. Aí o Anderson chegou e falou, dá alta para ele urgente, por favor, porque senão ele vai contaminar aqui dentro. Porque ele está com a imunidade baixa. Aí deu alta e ele está bem. Tá ótimo. Não ficou tomando nenhum remédio. A única coisa que eu pedi a ele, eu falei, eu quero que você converse com o seu oftalmo e pergunte se você pode parar de usar essas medicações. Seu fígado está precisando. Aí quando ele contou para o oftalmo, que tanto eu quanto o outro médico suspeitávamos que o remédio de longo prazo tinha prejudicado o fígado, ele pediu para tirar imediatamente. Falou, é uma possibilidade sim. E aí tirou, deu homeopatia, ele não está tomando nada. Nada, só homeopatia. Tem que dar esposa esse H5 para ele agora, para a imunidade não cair de novo.
Pois é, aí o que eu recomendei para ele fazer terapia? Porque não dá para ele fazer terapia comigo, porque comigo seria por telefone, né, por vídeo. E a mulher ia ficar em cima.